Olá! Hoje vamos falar das funções sintáticas. Vamos começar pelo complemento direto. Aqui temos uma frase. O senhor comeu as 3 sobremesas. Antes de mais, vamos identificar aqui os elementos desta frase. Primeiro temos aqui o senhor. Okay? O senhor é quem? O senhor é o nosso sujeito. Portanto, vamos aqui escrever sujeito. Comeu as 3 sobremesas. Isto é o quê? Comeu as 3 sobremesas considera-se o predicado. Vamos escrever aqui predicado. Agora, qual é o verbo? O verbo aqui é o verbo comer. Portanto, está aqui comeu. Este é o nosso verbo. Agora que já identificamos os elementos, estamos prontos para identificar qual é o complemento direto. Para identificarmos o complemento direto, temos que fazer aqui uma pergunta. A pergunta pode ser o quê ou pode ser quem. Então vamos ver. O senhor comeu. Comeu o quê? Comeu as 3 sobremesas. Portanto, aqui podemos dizer que as 3 sobremesas é o nosso complemento direto desta frase. Vamos ver então aqui outra frase. O João e a Maria leram um livro. Portanto, podemos ver aqui que o João e a Maria é o nosso sujeito composto, porque é composto de 2 sujeitos. E então vamos escrever aqui sujeito composto. Leram é o nosso verbo, ok? E então, o João e a Maria leram o quê? Leram o livro. Portanto, aqui, o livro é o nosso complemento direto. Vamos fazer mais um? Então vá, vamos lá. A Rita abraçou a tia. Portanto, aqui podemos dizer que o nosso sujeito é a Rita. Ok? Sujeito. O verbo abraçou, foi o que ela fez. E agora, abraçou quem? Abraçou a tia. Portanto, aqui a tia é novamente o nosso complemento direto. Agora que já falamos do complemento direto, vamos falar do complemento indireto. Temos aqui então a nossa frase. O Rui telefonou à Joana. Portanto, aqui sabemos que o Rui é o nosso sujeito. Ok? Sujeito. Telefonou, aqui é o nosso verbo, foi o que ele fez. Telefonou. E agora, para vermos o complemento indireto, temos que fazer aqui a pergunta a quem ou a quê. Ok? Então vamos ver. O Rui telefonou a quem? Telefonou à Joana. Então aqui, a Joana é o nosso complemento indireto. Ao contrário do complemento direto, que tínhamos que perguntar o quê ou quem, aqui no complemento indireto perguntamos a quem ou a quê. Se eu fosse perguntar o Rui telefonou o quê? Não faz sentido. Telefonou quem? Também não faz sentido, por isso não pode ser um complemento direto. Aqui telefonou a quem? À Joana. Portanto, assim sabemos que a Joana é o nosso complemento indireto, não um complemento direto. Assim se vê as diferenças entre o complemento direto e o complemento indireto, fazendo a pergunta correta. Vamos ver agora outra frase. A Joana deu um bolo à Maria. Vamos então, novamente, identificar aqui. A Joana, aqui é o nosso sujeito. Ok? O verbo aqui é o verbo dar. Portanto, deu. E agora, vamos fazer as nossas perguntas. A Joana deu. Temos aqui um bolo e temos aqui a Maria. Portanto, aqui um destes vai ser o complemento indireto, mas não podem ser os dois. Então vamos ver, identificar cada um destes complementos. A Joana deu o quê? Vamos fazer esta pergunta a ver se faz sentido. Deu o quê? Deu um bolo. Então, se deu o quê? A resposta é um bolo. Então, aqui um bolo é o complemento direto. E agora, deu um bolo a quem? Deu um bolo à Maria. Pronto, então aqui
A Maria é o nosso complemento indireto. Podemos dizer então que o complemento indireto nesta frase é a Maria. E temos aqui um bolo, que é o nosso complemento direto. De seguida, vamos falar sobre o complemento oblíquo. Para identificar o complemento oblíquo, vamos ter que fazer outras perguntas diferentes. Aqui as perguntas que temos que fazer é onde, de onde ou de quê. Temos então aqui a nossa frase. O Jorge gosta de gelados. Aqui o nosso sujeito é o Jorge. Vamos então sublinhar aqui e escrever sujeito. O verbo é o verbo gostar. Ele gosta. Okay? E gosta de quê? Gosta de gelados. Portanto, identificamos aqui que este aqui é o nosso complemento oblíquo. Vamos ver mais uma frase. A Maria mora ali. Portanto, novamente, vamos identificar aqui o nosso sujeito, que é a Maria. Portanto, aqui temos o sujeito. Mora é o nosso verbo. E, então, mora. Mora onde? Mora ali. Portanto, aqui é novamente o complemento oblíquo, porque eu tive de fazer a pergunta onde. Mora o quê? Não faz sentido. Mora quem? Também não faz sentido. Por isso não pode ser complemento direto. Mora a quem? Não faz sentido. Mora a quê? Não faz sentido. Por isso não pode ser indireto. Mora onde? Aqui já faz sentido. Por isso é complemento oblíquo. Vamos ver a seguir o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito é pedido por um verbo copulativo, ou seja, as coisas que acontecem aos sujeitos. Vamos primeiro ver a nossa frase de exemplo. O João estava na escola. Aqui, o verbo, primeiro antes de falar do verbo, vamos falar primeiro como costume do sujeito. Então vamos identificar aqui que o João aqui é o nosso sujeito. Ok? Sujeito. Agora, o verbo é o verbo estar. Ok? Estava. O verbo estar é um verbo copulativo. Os verbos copulativos são, como eu já disse, as coisas que acontecem aos sujeitos. Exemplos de verbos copulativos são o verbo ser, o verbo estar, o verbo ficar, o verbo permanecer, revelar-se, tornar-se, entre outros. Portanto, aqui este verbo é um verbo copulativo, o verbo estar. Temos que ter atenção, quando temos um verbo copulativo, não podemos fazer as perguntas que estivemos a fazer há pouco. Neste caso, o verbo copulativo estava identifica que na escola é o nosso predicativo do sujeito. Então vamos aqui sublinhar, é o nosso predicativo do sujeito. Vamos ver outro exemplo. As crianças ficaram muito tristes. Portanto, aqui temos as crianças, que é o nosso sujeito. Ficaram, que é o nosso verbo, mas como este verbo é um verbo copulativo, então aqui, muito tristes, é o nosso predicativo do sujeito. Aqui há a tentação de dizer, aqui ficaram o quê? Ficaram o quê? Então é um complemento direto. Não, não é um complemento direto, porque ficaram é um verbo copulativo, e então quando é um verbo copulativo, este elemento aqui, chama-se o predicativo do sujeito. Por isso tomem atenção aos verbos, se são verbos copulativos, que como eu já disse, são coisas que acontecem aos sujeitos. Neste caso, ficaram. A última função de que vamos falar hoje é o vocativo. Temos aqui a nossa frase. Meninos, venham para dentro. Aqui esta frase é uma pessoa que está a falar. Okay? Vamos então começar outra vez aqui com a identificação, como temos estado a fazer. Okay? Meninos. Aqui poderíamos dizer que os meninos são o sujeito, não é? Mas neste caso, como isto é uma frase de uma pessoa que está a falar, está-se a dirigir a um animal ou a um grupo de pessoas, e então estamos a dirigir conversa para essa pessoa, é uma coisa vocal, e então aqui no lugar de chamarmos os meninos de sujeito, chamamos aqui os meninos de vocativo. Ok? Vocativo.
onde temos estado a dizer que, neste caso, os meninos seriam um sujeito, mas como isto é uma frase de conversa direta para outra pessoa, dirigida para outra pessoa, neste caso para os meninos, e então aqui esta frase, meninos, venham para dentro. Os meninos são considerados vocativo. Vamos ver só mais um exemplo para ter a certeza que percebemos isto. Temos aqui a outra frase, não me deixes sozinha, Rita. Isto, novamente, é uma conversa dirigida à Rita. Então aqui, a Rita considera-se o vocativo. Em síntese, para identificar o complemento direto, é necessário fazer as perguntas o quê ou quem. Para identificar o complemento indireto, é necessário fazer as perguntas a quem ou a quê. E para identificar o complemento oblíquo, é necessário perguntar onde ou de onde. Para identificar o predicativo do sujeito, este é pedido por um verbo copulativo. Por exemplo, o verbo ser, estar, ficar, permanecer, revelar-se ou tornar-se. Ou seja, as coisas que acontecem ao sujeito. Por isso têm que tomar atenção nos casos onde existem estes verbos copulativos, entre outros. Isto chama-se o predicativo do sujeito. E, finalmente, para identificar quando é um vocativo, este é um chamamento, a palavra ou a expressão numa frase que indica a pessoa, o animal ou a coisa personificada a quem nos dirigimos, ou seja, para quem estamos a falar. Nestes casos, não se chama o sujeito, chama-se o vocativo. E pronto, por hoje é tudo. Bom estudo!